Olá, meu nome é William Batiste, sou advogado, sócio fundador do escritório Severiano e Batiste e hoje eu vou falar um pouco sobre revisão bancária. Eu escolhi esse tema pela importância que ele tem, principalmente nos últimos tempos. Nos últimos anos, agora a gente vem vivendo uma pandemia e com essa pandemia muitas pessoas perderam o emprego, certo? Perderam sua fonte de renda e a partir daí surgiu um problema. Eu financei um carro, eu financei uma casa, eu peguei um empréstimo pessoal, certo? Enfim, peguei um empréstimo consignado, mas eu tinha condições de pagar. Hoje, e muitas pessoas hoje, através desse todo esse nosso cenário que a gente está vivendo, começam a perceber e analisar. A gente senta para fazer conta fim do mês, olha o que eu vou esse mês tentar cortar. O que eu vou pagar, quanto falta disso, quanto falta daquilo para se organizar. E muitas pessoas começam a se dar conta, mas espera aí, esse contrato aqui eu já paguei, estou 3, 4 anos pagando ele, eu tenho mais X anos para frente para pagar, e eu vou pagar um valor muito maior do que aquele que eu contratei. Às vezes 5, 6 vezes maior, tá? Bem comum isso. E aí se dão conta que talvez possam estar pagando juros muito abusivos. Isso em todos os contratos, tanto consignados, pessoais, de veículos ou imóveis. O que eu faço nesse cenário? Tá? Tô com dúvida. Ou tenho o contrato, já verifiquei que o juros é muito alto. Revisa. Não para de pagar em nenhum momento. Procura um advogado da tua confiança, alguém especializado na área e passa para essa pessoa e ela vai analisar. Se o juros estiver excessivo, entra com ação de revisão, certo? Olha, paguei 3, o contrato é de 5 anos, já paguei 3 anos. Talvez esses 3 anos que tu já pagou, e o juros sendo abusivo, já pagaria aqueles outros 2 que faltam, entendeu? Então você pode pedir uma compensação. Há casos, por exemplo, o cliente tem direito a receber valores de volta. Olha, com a revisão eu pago todo o contrato e o banco fica me devendo, tá? Então há situações desse tipo, ok? Financiamento de veículos. Nossa, há juros às vezes. Um exemplo para vocês. Não de veículo, vou voltar. O empréstimo pessoal, tá? Vamos lá, um exemplo, uma taxa referencial que o Banco Central disponibiliza. Então, só para vocês saberem que todos os empréstimos, todas as modalidades de empréstimos ou financiamentos que existem, eles têm lá no Banco Central uma taxa média de mercado, tá? Que, via de regra, as instituições financeiras devem respeitar essa taxa referencial. Mas a gente sabe que não fazem isso, muitas vezes, certo? Se o juros estiver acima dessa taxa média de mercado, ele já é considerado abusivo e você já pode fazer a revisão. Mas como eu estava dizendo, existe, por exemplo, uma taxa média de mercado em um determinado mês, tá? Para empréstimo pessoal, 100% ao ano, 100% ao ano. Parece alto? Parece. Mas eu já vi vários contratos em que as instituições, tá, financeiras colocam aí 1.039, 982% ao ano. Veja bem, o que você pagaria num ano pela taxa média do Banco Central, você está pagando num mês num financiamento. E isso ao longo de 3, 4 anos. Então não é muito difícil tu estar pagando 5, 6, 7 vezes o valor que tu contratou. Tá? E é por isso a importância de uma revisão bancária e é por isso a importância de uma análise de forma muito cautelosa, certo? Do teu contrato. E as revisões, gente, não é só juros. Existem outras cláusulas também que podem ser revisadas, certo? Cláusulas, por exemplo, de que se você ficar inadimplente, né, o banco te cobra isso, mais aquilo. Tem que ter cuidado. Às vezes eles estão cobrando coisas que não poderiam cobrar, tá? Que não, as taxas que não podem ser acumuladas. E isso faz com que a tua dívida dê um salto enorme. Tá? Então, se você, vamos lá, você está com o contrato em dia, eu estou pagando, você pode revisar, caso tenha, evidentemente, juros abusivos. Eu estou inadimplente, não paguei mais o meu contrato, não consegui pagar, você pode revisar. Eu já quitei o meu contrato, também pode revisar, desde que não tenha passado o prazo prescricional, mas pode revisar, tá? Então, gente, fiquem bem atentos, existe uma gama de produtos com as instituições financeiras muito grande, né? Como eu disse, empréstimo consignado normalmente a taxa ela não é tão abusiva, embora ela não é a maciça maioria. Por quê? Como o próprio nome diz, ele é consignado, ele tem uma garantia que é descontado direto lá no INSS. Então o banco já cobra uma taxa menor por isso. Agora, empréstimo pessoal, que é aquele que via de regra vem descontado na conta corrente, certo? Ou por boleto, esse aí é um grande vilão, tá? O empréstimo pessoal. Outra coisa, financiamento de veículo.
tá? Não é todas as instituições, evidentemente, mas tem algumas que cobram valores muito excessivos, muito exorbitantes. E financiamento de imóveis, a gente tem que pensar que não existe só a Caixa para financiar. Existem vários outros bancos que financiam imóveis, tá? E essas taxas às vezes também são altas. Então eu estou falando um pouco de uma parte muito pequena do mundo de contratos que existem nos bancos, mas que é a parte que a maioria de nós tem uma experiência, certo? Espero que tenha ajudado, clareado um pouco as ideias para vocês. Eu sei que nesse momento de pandemia, muita gente perdendo emprego, muita gente perdendo a vida, a gente acaba tendo que também cortar gastos, né? Tendo que reduzir nossas condições. Às vezes a família, um membro da família perde o emprego, a gente tem que nos adaptar. E essa adaptação ela vai também na parte de contas, evidentemente. Corta gasto, economiza mais água, economiza mais luz. Tá? E uma chance daqui a pouco de economizar nesse meio tempo é com os empréstimos. Se você ainda está conseguindo pagar, eu não digo para você vai lá e para de pagar, mas verifica se não tem direito a uma revisão. Porque se você para de pagar, certo? Você tem um pepino pela frente. Então evita isso lá na frente. Faz uma análise com calma, faz uma revisão se tiver direito, tá? Procura aí se você não tem uma chance, certo? Um direito e vá atrás dele. Tá bom? Espero que tenham gostado. Se vocês desejam saber alguma coisa a mais sobre o mundo bancário, o mundo de revisões, podem mandar pergunta para mim, que eu faço questão de responder, de fazer vídeos para esclarecer tudo o que vocês quiserem. Tá bom? Um grande abraço. Espero que tenham gostado.